Eu estava pensando numa coisa esses dias. Na verdade, eu penso nisso já tem alguns anos. Já percebeu que a gente fala eu sou assim com uma facilidade impressionante? Eu sou tímido, eu sou disciplinado, eu sou ansioso, eu sou bagunceiro, eu sou uma pessoa da manhã. E eu particularmente desconfio muito dessa última categoria, tá? Apesar de eu fazer parte dela. Mas eu fiquei me perguntando uma coisa. Quem foi que decidiu isso? Porque, sinceramente, eu já fui umas 15 pessoas diferentes. Só hoje. Existe uma versão minha que acordou querendo ir pra academia às 6 da manhã. Literalmente. E existe uma outra que olhou pro frio do lado de fora e pensou que, honestamente, talvez a humanidade ela tenha evoluído justamente para não precisar sair da cama nesse horário. Existe uma versão minha que ama estudar. E existe uma outra que abre o celular por 5 minutos e descobre 47 minutos depois que sabe absolutamente tudo sobre a vida amorosa de uma capivara famosa na internet. Nós somos muito estranhos. E quanto mais eu penso nisso, menos eu tenho certeza de que seres humanos podem ser definidos em uma frase. Porque uma cadeira, ela é uma cadeira. Uma pedra é uma pedra. Mas eu não tenho certeza se seres humanos são substantivos. E eu sei que isso parece uma viagem meio grande demais para os primeiros 2 minutos desse vídeo aqui. Mas me acompanhe. A neurociência ela descobriu uma coisa fascinante sobre o cérebro humano. Ele não foi feito apenas para aprender. Gente, ele foi feito para mudar. E talvez a parte mais interessante disso tudo seja que o cérebro, ele não parece muito interessado em quem gostaria de ser. Ele está muito mais interessado em outra coisa. O que você pratica ser. E isso me pegou quando eu descobri, porque existe uma diferença enorme entre dizer eu sou uma pessoa disciplinada e dizer eu venho praticando ser uma pessoa disciplinada. Pode até parecer a mesma coisa, mas não é. Uma dessas frases ela soa como uma fotografia definitiva. Já a outra ela soa como um filme. Uma soa como destino e a outra ela soa como processo. E talvez seja aqui que mora uma das coisas mais bonitas da neuroplasticidade. Ela não nos diz que podemos ser qualquer coisa. Ela nos lembra que ainda não terminamos de nos tornar aquilo que somos. E olha que curioso, quanto mais eu estudo sobre áreas completamente diferentes do conhecimento, mais eu tenho a impressão de que elas ficam fofocando uma sobre as outras. O universo, na verdade, ele é um grande fofoqueiro e eu posso explicar. A física, ela parece dar pistas sobre a filosofia. A filosofia, ela parece dar pistas sobre psicologia. E a psicologia, ela parece dar pistas sobre antropologia. A arte, por exemplo, ela parece dar pistas sobre absolutamente tudo. E no meio disso tudo, existe um cérebro humano tentando desesperadamente entender o que está acontecendo. Talvez eu esteja romantizando um pouco as coisas. É uma possibilidade. Mas existe uma outra área do conhecimento que também sofreu quando descobriu que a realidade era mais estranha do que imaginávamos. A física. Durante muito tempo, nós imaginamos o universo como uma grande máquina previsível, até que começamos a olhar muito de perto. E o universo respondeu algo próximo de: vocês realmente acharam que seria tão simples? E não.
Este não é o momento do vídeo em que eu vou dizer que você manifestou um apartamento em Paris porque acendeu uma vela na lua cheia. A física quântica, ela merece um destino melhor do que esse. E as velas também. Porque eu tenho a impressão de que nós fazemos uma coisa curiosa. Nós dividimos tudo em caixas. Ou alguma coisa é científica, ou ela é espiritual. Ou ela é filosófica, ou ela é psicológica. Como se todas essas coisas elas fossem obrigadas a competir entre si. Mas aí eu fico me perguntando se, às vezes, elas não estão apenas olhando para fenômenos parecidos por janelas diferentes. Pensa comigo. Quando alguém decide aprender um novo idioma, alguma coisa muda. Quando alguém medita durante 20 minutos, todos os dias, alguma coisa muda. Quando alguém decide escrever 10 páginas de um livro todos os dias, alguma coisa muda. Quando alguém realiza um ritual cheio de significado para si, alguma coisa muda. A atenção mudou, o comportamento mudou, a fisiologia mudou, o significado mudou, o cérebro mudou, nós mudamos. E talvez seja por isso que eu me apaixonei tanto pela ideia de transformação, porque, no fundo, eu não acho que esse vídeo seja sobre neuroplasticidade e nem sobre física quântica, nem sobre identidade. Talvez ele seja muito mais sobre uma pergunta simples. Como uma possibilidade se torna realidade? Porque existe uma versão sua que aprendeu aquele idioma e existe uma versão sua que nunca começou. Existe uma versão sua que escreveu aquele livro. E também existe uma versão sua que continua dizendo que um dia irá escrevê-lo. Existe uma versão sua que decidiu fazer terapia. E também existe uma versão sua que decidiu pedir desculpa. Existe uma versão sua que decidiu permanecer exatamente onde está. Nenhuma delas apareceu magicamente. Todas elas estão sendo praticadas neste exato momento. E isso me leva a uma última coisa que me intriga. Talvez exista um pequeno erro escondido na frase "eu sou assim", porque ela pressupõe que existe alguma coisa pronta aí dentro de você. E eu não sei se eu acredito mais nisso, porque quanto mais eu observo pessoas, mais eu acho que nós somos muito mais parecidos com verbos do que com substantivos. Porque nós estamos aprendendo, estamos mudando, estamos esquecendo, nós estamos nos tornando, literalmente. E talvez também seja por isso que eu gosto tanto da ideia de que o universo parece ser muito menos sobre coisas prontas e muito mais sobre processos acontecendo continuamente. Uma estrela, ela é um processo, uma árvore é um processo, um cérebro é um processo, e talvez nós também sejamos. Eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse com você quando esse vídeo acabar. E a pergunta não é quem eu sou, e sim o que eu estou praticando me tornar todos os dias, porque existe uma coisa que nem a física, nem a filosofia, nem a neurociência parecem discordar. As transformações, elas raramente acontecem em um único instante. Elas acontecem no acúmulo de pequenas interações. Talvez, por exemplo, a vida também seja assim. Nós, seres humanos, amamos a ideia das infinitas possibilidades do universo, mas nós esquecemos das infinitas possibilidades escondidas dentro do cérebro humano. E eu acho isso assustadoramente bonito.
Talvez você não esteja procurando por quem você é. Talvez você esteja escrevendo aos poucos quem ainda está aprendendo a ser.